Graça e paz, amados. Jesus abençoe grandemente sua vida, você também que nos acompanha através do online, que Deus te fortaleça mais e mais em nome do nosso Cristo. Manda um abraço especial, toda a igreja na verdade manda um abraço especial, alguns irmãos se encontram enfermos, mais uma onda de virose, parece que é um ciclo curto que nossa cidade tem vivido. Então muitas pessoas têm passado aí por essa recuperação, depois volta, virose, recuperação, volta. Mas vamos continuar orando pelos nossos irmãos. Então boa recuperação, você que está nos acompanhando, está em casa, está aí nessa vibe como o pessoal fala. Que Deus restaure aí sua saúde em nome do Senhor Jesus. Então vamos orar, vamos falar com o nosso Cristo, porque até aqui Ele tem nos ajudado. E quando nós adentramos por aquela porta, a gente sabe, Jesus já se fazia presente aqui. Pai santo e querido, obrigado, Senhor. Nós bendizemos o teu maravilhoso nome, porque o Senhor é bom e tuas misericórdias duram para sempre, Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu carinho, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, pela força que nos move para sairmos dos nossos lares, mesmo com muitas dificuldades, e mesmo assim adentrar na casa do Senhor com muita alegria, Senhor, porque o Senhor nos concede mais um dia de vida. Então, Pai, nós somos gratos ao Senhor. A cada dia nós reconhecemos as tuas misericórdias que se renovam, e se não fossem elas, Senhor, olha, nós seríamos consumidos, porque assim revela na tua palavra. Nós somos pó, e o Senhor sabe disso. Então nós glorificamos e exaltamos o teu santo nome, pois reconhecemos a nossa plena e total dependência do Senhor. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Nós te amamos, Senhor, te pedimos a direção das nossas vidas, te pedimos que o Senhor prepare os nossos corações para escutar a tua voz, também através da tua palavra. Já oramos, já falamos contigo, já cantamos louvores ao Senhor, e agora queremos escutar a tua voz, a tua orientação na tua palavra. Para isso nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos, nós louvamos a Deus por essa amada igreja, pelo que tem acontecido aos sábados, nos cultos de oração dos sábados também. E falando em culto de oração nos sábados, nós tivemos também um culto de oração na quarta-feira. A cada 15 dias nós temos aqui na igreja, sempre das 18h30 às 19h30, o nosso encontro de oração também nas quartas-feiras, sempre a cada 15 dias. E nessa quarta-feira, você que esteve aqui, você pôde acompanhar aí a respeito de um tema muito importante e tão crucial para a nossa vida. Nós como cristãos que seguimos a Jesus Cristo, é muito importante que enquanto povo de Deus, nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo no mundo. Jesus Cristo deixou muito claro que estamos no mundo, mesmo sem fazer parte dele, mas nós estamos no mundo. E muitas coisas têm acontecido no mundo e o povo de Deus precisa estar atento ao que está acontecendo no mundo. Então, algumas pessoas pensam até que o papel da igreja é apenas informar a respeito de Deus, única e exclusivamente de Deus, e que não tem orientação da chamada cosmovisão, o entendimento de mundo. Olha, a igreja que pensa assim é uma igreja alienada. Mas, pastor, eu sempre escutei que Deus é suficiente, que Deus orienta, é verdade. E para isso, Deus levantou anjos, denominados pastores, da sua confiança e da sua vontade, não perfeitos, para que pudesse orientar o povo dele e que no final prestariam contas desse povo. Então a gente está sempre lembrando aqui que nós todos prestaremos contas a Deus, inclusive eu como pastor vou apresentar vocês que foram confiadas aos meus cuidados enquanto pastor da Igreja Batista Esperança. E na quarta-feira a gente abordou um assunto aqui muito importante a respeito da nossa liberdade, que envolve a nossa liberdade e como devemos nos portar no mundo que jaz no maligno, usufruindo dessa liberdade que Jesus conquistou na cruz, sendo submissos a Deus e também às autoridades constituídas. Mas claro que essa submissão ela não pode ser algo cego. O povo de Deus é um povo inteligente, é um povo que à luz das Escrituras tem a orientação do Espírito Santo para percebermos o que está acontecendo no mundo e fazer um julgamento saudável. Isso mesmo que você ouviu, julgamento saudável. E talvez alguém possa dizer, mas olha, a Bíblia proíbe que o povo de Deus julgue. Nada disso, isso é um entendimento deturpado de versículos fora de um contexto maior. O povo de Deus é orientado a julgar com sabedoria. E a Bíblia ainda diz,
com a mesma medida que julgamos, então você sabe que você deve julgar. O próprio Cristo diz que a gente pode observar as árvores. Uma árvore boa, ela vai produzir bons frutos. Uma árvore ruim, ela não produz bons frutos. Então o julgamento, ele é muito importante na vida do povo de Deus, mas com todo cuidado e sabedoria. E a gente está vivendo momentos em que a nossa liberdade enquanto indivíduo, não somente cristãos, mas enquanto indivíduos, ela está sendo ameaçada e muita gente está alheia a isso, está dormindo a isso. Então não está se orientando, ou por conta de uma paixão fantasiosa de determinado ou determinados meios de comunicação, elas se apegam àquilo e aquilo basta para que ela faça o seu julgamento com a sua devida sabedoria. Irmãos, é bem verdade que à luz das Escrituras nós precisamos, e a Bíblia nos orienta, a examinar tudo e reter o que é bom. E quando a gente tem a percepção de Deus e a sabedoria para examinar o que está acontecendo, a gente consegue discernir à luz das Escrituras, sem qualquer que seja influência humana, mas pelo poder do Espírito Santo, nós temos a capacidade de discernir o que está acontecendo no mundo. E é sobre isso que nós vamos observar na palavra do Senhor nessa manhã, porque não basta, como foi falado aqui na quarta-feira, entender o que está acontecendo no mundo. Enquanto povo de Deus, nós precisamos fazer alguma coisa. Pastor, mas o que fizermos vai mudar alguma coisa? Olha, eu creio, como eu falei na quarta-feira, eu creio no poder de Deus através da oração. Eu creio. Eu creio também que Deus já escreveu todos os meus dias no seu livro e todos eles foram determinados. E isso não anula o fato de que eu simplesmente vou cruzar os meus braços e esperar Deus agir, porque tudo já está escrito e determinado. Pelo contrário, eu vou obedecer a palavra de Deus. A Bíblia diz que eu devo orar quando? Sem cessar. Na verdade, como, né? Eu devo orar sem cessar. Se a Bíblia diz que eu devo orar sem cessar, e a Igreja Batista Esperança, pelo menos a cada 15 dias, tem culto de oração presencial, toda semana tem círculo de oração, temos nos domingos, das 17 às 18 horas, nós temos aqui na igreja ministério de intercessão, de domingo a domingo nós temos colunas intercessoras, é porque a Igreja Batista Esperança acredita no poder de Deus através da oração. Mas olha, irmãos, como dizia o nosso saudoso pastor Timóteo, ele sempre costumava dizer que oração envolve junção de duas palavras: orar e agir. Orar, ação, ora, ação, ora, ação. Eu oro e eu tenho que agir. Então, se eu tenho a sabedoria de Deus, você tem a sabedoria de Deus para entender o que está acontecendo no mundo, o que é que nós precisamos fazer, sabendo de tudo o que está acontecendo no mundo? É entrar numa briga desenfreada, avassaladora, valorizando e alimentando a carne, defendendo o nosso ponto de vista? Não. É agir com sabedoria no meio de uma geração corrompida, mas não estamos alheios ao que está acontecendo. A palavra do Senhor, ela nos orienta que o mundo está passando por uma transformação. É claro que isso é fato. Ao longo das eras a gente percebe essa transformação. Mas a gente está sempre falando que a qualquer momento Jesus virá. Se Jesus não voltar daqui a 20, 30 anos, como estará as gerações futuras? E qual a nossa responsabilidade para com essas gerações que virão por aí? Então a gente tem que olhar para a palavra do Senhor. Um versículo básico que talvez seja menosprezado se encontra em Provérbios capítulo 22. Abra sua Bíblia. Provérbios 22. Versículo 6, porque nós estamos vivendo uma época que a sociedade está passando por mudanças, mas essas mudanças, elas estão envolvendo valores que eram considerados importantes no passado, e que hoje, por conta do não tem nada a ver, não tem nada não, isso está afetando as gerações futuras. Como cristãos, nós temos o compromisso e a obrigação de transmitir valores bíblicos para as próximas gerações. Porque, irmãos, as próximas gerações, se Jesus não voltar, elas irão marcar uma era, e talvez seja a última, e o preparo para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Repare que parece muito simples o versículo, e você que está aqui nessa manhã e talvez esteja nos acompanhando pode pensar: eu não tenho filhos,
Eu não tenho a oportunidade para ensinar uma criança numa escola, numa sala, ensinar um adolescente os princípios e valores que a Bíblia, ela prega, ela oferece. Olha, todos nós, como cristãos, filhos de Deus, temos essa responsabilidade. Não importa a faixa etária, mas sim observar as oportunidades. A mesma palavra de Deus que nos fala e nos revela que devemos instruir a criança no caminho que deve andar, é a mesma palavra que diz que nós devemos aproveitar todas as oportunidades. E diz mais, sabedores que os dias são bons? Não, que os dias são maus. Então isso envolve aqui um compromisso com Deus que cada cristão deve ter, de ensinar para essa geração valores e princípios que não podem ser esquecidos. Irmãos, é uma confusão muito grande, por conta desses valores que são perdidos, escancarados nas nossas caras, me perdoe o termo, mas eu preciso trazer dessa forma mais incisiva, porque essa geração parece que está dormindo. É uma geração que está marcada pela nostalgia, porque vive assim, ó, eu vivo de passado, no tempo passado era isso. Olha como era bom naquele tempo, eu fui ensinado assim, e que bom que você foi ensinado a manter valores, mas o que você, como cristão, você tem feito para marcar essa geração, e que essa geração venha marcar as próximas gerações, se assim for a vontade do Senhor. Porque, irmãos, nós devemos ensinar as crianças, devemos ensinar os jovens, aos adultos, todos eles no caminho que devem andar. E que nas próximas gerações, eu posso parafrasear esse versículo sem nenhum receio, eles não venham se esquecer desses princípios. A gente precisa entender isso. Você quer ver uma coisa muito simples, muito básica? Deus nos deu, eu falo nos deu, a mim e a minha esposa, a oportunidade de cuidar de uma criança que é dele. Mesmo minha esposa tendo gerado, mesmo tendo eu participação nisso, a gente sabe que o nosso filho é de Deus, pertence a Ele. Um dia, se for vontade do Senhor, vai deixar o nosso lar, porque a Bíblia diz que o filho deixa pai e mãe e se une a quem? A sua mulher, formando uma só carne, os filhos deixam o lar. E aí eu fico agradecendo a Deus a responsabilidade e o privilégio que eu tenho com o meu filho. Mas coisas simples, básicas, a gente sabe que filho de peixe não é peixe, filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente não é crentinho. Mas enquanto pais, nós temos uma responsabilidade para com ele. Parece bobagem, mas vira e mexe quando ele está almoçando, eu faço questão de perguntar, já orou a Jesus? Aí o que é que ele faz? Antigamente, quando ele se esquecia, ele dizia assim, ó, e não orei não, vou orar. Aí ele orava. Hoje o que é que ele faz? Olha só, vai crescendo, vai ficando esperto, aí eu digo assim, ele dá a primeira garfada, orou a Jesus? Aí ele fecha os olhos, orei. Repare, ele não mentiu, eu fiz uma pergunta, ele respondeu a minha pergunta. Mas parece algo simples. Mas esses valores de respeito, de benção pai, bom dia pai, por favor, todos esses valores básicos de uma sociedade estão se perdendo. Imagine se a gente não focar na palavra do Senhor, para fazer com que esses valores, eles continuem marcando uma geração até a volta de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque em um mundo cada vez mais imoral e desprovido de valores, é fundamental que, independente de você ser pai, ser mãe, você como cristão, você precisa ser firme na fé, naquilo que você acredita, concernente à palavra do Senhor, e isso tem que ser ensinado. A igreja tem um papel crucial a esse respeito, tem, de orientar, de estimular, com muita alegria, com muito esforço, sabendo que o nosso trabalho do Senhor, ele não é vão, mas ao sairmos por aquela porta, nós temos uma responsabilidade muito maior. Hoje o acesso à informação, nunca na história da humanidade foi tão facilitado. Seja você criança, jovem, adulto, o acesso à informação está na palma da sua mão. Mas onde está o controle disso? E o mundo sabedor disso, e que pode influenciar uma geração, em cada nação já está se mobilizando para confeccionar leis, onde a minha e a sua liberdade, ela estará pautada naquilo que os nossos tutores maiores,
E eu estou aqui sempre usando as palavras corretas, porque a gente sabe que tem algoritmos, que tem políticas de privacidade. Essas liberdades estão sendo ameaçadas em detrimento daquilo que simplesmente foi instituído para reger uma sociedade. E as pessoas não estão percebendo isso. Por isso que o meu papel e o seu papel enquanto cidadão, e não somente isso, mais importante, enquanto cristão, é começar no nosso lar, é começar com as pessoas ao nosso redor, é instruir as pessoas nesse caminho que deve andar, porque é bom servir ao Senhor. Imagine, Jesus Cristo disse, deixai vir as minhas criancinhas. Aí eu estou pregando e vem a mim uma criancinha, olha que coisa linda. Tá vendo ali? Cadê papai? Olha o papai ali com a camisa do Cebolinha, tá vendo? Cadê? E mamãe, cadê mamãe? Ah, tá vendo mamãe ali? Você tá bonito, viu, Noah? Dê tchau ali pro pessoal que tá em casa acompanhando, tá vendo? Olha que bênção. Deixa eu dar um cheiro. Você tá cheiroso, viu? Vá lá ver papai. Papai tá te esperando ali, ó que bênção, ó que papai bonito. A gente tá falando de crianças assim, que a gente tem a responsabilidade de ensinar. A gente está falando de jovens, que isso não foi combinado não, viu, irmãos? Não foi combinado mesmo. Olha como Deus faz as coisas e aproveita as oportunidades para enriquecer a palavra dele e o conhecimento que é passado a nós. Porque não importa a faixa etária, nós temos uma responsabilidade muito grande de ensinar, não somente aos pequenininhos, mas aos jovens, aos adultos. Mas os adultos precisam ser ensinados, talvez precisem ser reensinados. Porque se a palavra de Deus diz, olha, ensina no caminho, que estão se desviando de princípios e valores em pleno século 21. Porque talvez a consistência do ensinamento não foi suficiente. Talvez a consistência do aprendizado e da retenção daquilo que é importante não foi consistente. E hoje estamos vivendo uma geração marcada por dúvidas. São jovens com dúvidas, adultos com dúvidas, e tudo isso está destruindo uma geração, obrigando os nossos tutores de um estado maior a dizer o que eu devo pensar, como eu devo agir, e isso já está acontecendo em vários países, irmãos. Eu falei aqui na quarta-feira, um pastor amigo nosso, missionário no Canadá, ele disse assim, olha, estou falando de Canadá, país de primeiro mundo. Começou há 10 anos, exatamente como o Brasil está começando hoje. Isso ele falou há 2 anos. Exatamente como o Brasil está começando e a população está alheia a isso. A população está preocupada com coisas ínfimas. Você quer ver uma coisa? Eu não estou aqui para... Eu já falei isso na quarta-feira, me conheçam, eu quero que vocês me conheçam e entendam que o meu compromisso é com a palavra de Deus e com a orientação a você. Pare e pense comigo. A semana inteira, eu não estou aqui, não sou advogado de causa de quem quer que seja, mas o nosso país, ele foi marcado nos últimos anos por uma corrupção que nunca na história aconteceu, talvez em outro país. E a população, ela começa a esquecer de tudo o que aconteceu, a informação está chegando para todo mundo, e essa semana o que se foi discutido, em meu benefício como cidadão e seu benefício como cidadão, foi se alguém tinha tomado vacina ou não, se alguém tinha adulterado um cartão de vacina ou não, e se esse alguém irresponsável vai perder a guarda da filha porque o conselho tutelar vai tirar a criança dele, porque ele não deu vacina na criança. E as pessoas na internet voltando àquilo que a gente passou nos últimos 4 anos. Irmãos, eu preciso falar sobre isso, sabe por quê? Porque isso não depende de fulano A, fulano B, que você goste ou desgoste, não. É porque no fundo, na raiz, o que se trata é que enquanto essas coisinhas estão acontecendo diante dos nossos olhos, leis estão sendo elaboradas para proibir o seu pensamento livre. Enquanto pessoas estão amando A e B, e eu sempre falei aqui, pare com esse negócio de amar A e B.
Nas entrelinhas, e eu falei aqui, na terça-feira estava o maior alvoroço para se votar um projeto de lei que muita gente nem leu. E eu disse aqui, são 120 páginas. 120 páginas que um projeto de 2020, ao longo desses anos, porque foi colocado em dormência em 2020, não foi votado, voltou agora em 2023 com um monte de alteração, com símbolos e um nome de projeto, e você sabe o que significa, FK, que de FK não tem nada nas entrelinhas. É você por aquela porta, você que defende valores, de repente você está no ônibus, como eu falei na quarta-feira, está lendo sua Bíblia. Se alguém se sentir ofendido, porque você está lendo sua Bíblia, e quiser te dar uma rasteira, diz assim, ó, me fale aí, isso é palavra de Deus? Você na sua ingenuidade, porque não é informado, é palavra de Deus, olha que coisa boa, vou aproveitar a oportunidade, vou evangelizar. O que diz aí na palavra de Deus sobre família? Aí você vai lá em Gênesis, logo nos primeiros capítulos, que Deus é o pai da família, que Deus fez macho e fêmea. Aí a pessoa diz assim, pera lá, olha, não é bem assim não. Aí você já está me discriminando. E daqui que você tente resolver essa situação por um amparo de lei, você toma 3 a 5 anos de cadeia. É isso que está acontecendo e as pessoas estão brigando por conta daquilo que a mídia quer mostrar. Irmãos, enquanto ainda eu como ministro do Evangelho não sou calado pelas mídias digitais ou por uma lei, eu vou continuar orientando vocês, eu vou continuar orientando aquele que nos acompanha, porque acima de tudo isso está o nosso Senhor, e o nosso Senhor nos deu a lei maior, que é a palavra dEle. Você sabe o que é interessante? Eu estava falando com minha esposa ontem em casa, e de manhã cedo a gente estava acompanhando a coroação do Rei Charles, pronto, vou tentar falar em inglês aqui. Se você acompanhou, você viu que coisa pomposa e que coisa muito linda, tudo bonito, tudo muito esquematizado, é algo único que uma geração está vendo, porque a última coroação foi há 70 anos, a última, eu não vi, a mídia não conseguiu transmitir, não tínhamos tecnologia, e ontem eu vi no conforto do meu lar, a coroação de um rei, a preservação de uma monarquia e das suas tradições. Aí eu disse assim para minha esposa, eu disse, é tudo muito bonito, né? É lindo e é de arrepiar. As pessoas se ajoelhando, se prostrando a um rei, e a Bíblia fala que ali estava um rei, instituído pelo Rei dos Reis. E aí eu disse, eu fico a pensar se isso tudo foi lindo demais, eu fico a pensar no dia da ratificação, da coroação do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Eu vi algumas pessoas dobrando os joelhos para o Charles. Eu fico imaginando quando a Bíblia revela que todo joelho se dobrará ao Rei dos Reis. Irmãos, o Rei dos Reis estabeleceu a lei dele para nós, com princípios e valores eternos. E enquanto algumas pessoas estão brigando e não estão se dando conta de que essa briga não vai beneficiar A e B, porque o mundo jaz no maligno, quando as pessoas recorrerem aos princípios e moralidades das Escrituras, será tarde demais. Irmãos, não é conversa não, política não, é orientação para você. Olhe para a China. Você acha que lá existe liberdade para se ler a Bíblia? Não. Eu falo sempre aqui que eu gosto de games, acompanho games, o mundo dos games vem um lançamento aí de uma grande empresa, que se eu falar o nome aqui o canal pode até sair do ar. Mas um joguinho de uma tradição nintendista, então para os entendedores vai saber de qual empresa eu estou falando. Esse joguinho tão esperado foi vazado com 12 dias de antecedência no dia 1º de maio. O jogo vai ser lançado dia 12. A empresa está se descabelando e tirando um monte de canal do ar. Só que ela não consegue fazer isso na China. E na China, todo mundo já está se divertindo, brincando, ela não tem acesso.
uma empresa gigantesca que consegue processar um único cidadão a colocar 30% do seu salário na conta dessa mega empresa, não consegue simplesmente reivindicar os seus direitos na China, porque lá eles ditam as regras. Você tem liberdade hoje? Amém, aleluia. Mas aquilo que começou no Canadá e que hoje as pessoas não têm essa liberdade num país de primeiro mundo, já começou aqui e ninguém está se atentando para isso. Nós, como povo de Deus, precisamos reivindicar esses valores, resgatar o que a Bíblia diz, ensina o caminho que deve andar, para que você não fique preso apenas, ensina a criança. Você tem que ensinar as pessoas no caminho que deve andar, princípios e valores. E eu, como cidadão do céu, e você, como cidadão e cidadã do céu, você tem uma responsabilidade muito grande quanto a isso. Os dias estão se findando, irmãos. A gente não pode se esquecer disso. A Bíblia fala que os dias são maus. Pastor, como é que eu posso fazer isso? Dá tempo? Ainda dá. Ore no seu lar. Se tem alguém que não ora, ensine essa pessoa a orar. Pastor, mas eu nem sei orar. Orar e falar com Deus. Você viu que coisa linda nossa irmã Elvira orando aqui? Na simplicidade e sem nenhum receio. Não lembrou a palavra difícil, gasofilácio. Gasofilácio. Às vezes eu tento lembrar que essa parte de cima, a galeria se chama mezanino, não consigo. Me atrapalho. Eu estava vendo, eu até cortei no vídeo que foi editado da pregação do domingo de noite. Eu fui usar uma palavra que não consegui, me atrapalhei todo. Porque a oração é simples, é falar com Deus. Sem temor. Começando do nosso lar, a gente começa a fortalecer nossa família através da oração. A igreja é formada por um povo que ora. A igreja tem que orar mais. Tem que ter mais momentos de oração. Olha, eu tomei uma rasteira do tempo e das preocupações da vida que vocês não fazem ideia. 1º de maio caiu quando? Numa segunda-feira, não foi? Foi um feriado. Depois eu fiquei assim me lamentando tanto, mas eu sei que tudo está no controle de Deus, mas como se fosse um aviso de Deus para uma percepção maior de mundo. Eu fiquei me lamentando tanto, porque depois eu soube que muitas igrejas organizaram vigília no domingo. E eu me passei, eu poderia ter organizado uma vigília. Eu sei que muitas pessoas talvez não ficariam, mas algumas ficariam para uma vigília começando no domingo e amanhecer num feriado na segunda-feira. E eu disse, Senhor, não me deixa, Senhor, estar alheio a essas coisas. E aí me desculpei com Deus, disse assim para Deus, olha minha desculpa. Também, Senhor, porque foi num domingo, né? Não ia nem pensar, imaginar num domingo. Aí Deus diz assim, ó, todo dia é dia de adoração. Se teve igreja que pensou nisso, fique mais atento, meu filho. Eu tomei a minha porradinha e ainda brinquei quando deu uma chuva aqui, disse, olha, a gente vai fazer uma vigília aqui. Não brinquei? Fica todo mundo aqui que a gente vai fazer uma vigília. E nem me toquei que uma vigília de oração poderia ser organizada. Mas, irmãos, tudo isso nos ensina a aproveitar melhor as oportunidades. Porque enquanto a igreja, ela for e fizer parte desse plano de Deus, de orientar o povo, de instruir o povo, eu não tenho dúvidas que as próximas gerações, se Jesus não voltar logo, com certeza não se desviará daquilo que foi ensinado. Se há um desvio de finalidade, se há um desvio de entendimento daquilo que a geração está impondo, tem parcela de culpa, de uma forma ampla e geral, da igreja, de uma forma geral, e daquele que está sendo ensinado, aquele que também está ouvindo e não está fazendo nada. Vamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, fazer parte de uma geração, que já estamos vivendo, que seja marcante para as próximas gerações, porque os dias estão passando rápido. 2023 já está indo embora. Nós estamos em maio, irmãos. Em maio de 2023. Vamos fazer mais para o Senhor e que as próximas gerações, através dessa, seja marcada por um povo que não abre mão dos princípios e realidades expostas na palavra de Deus, independente da mudança natural que acontece em cada geração. Pai Santo e querido, obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é tamanho amor. A tua grandeza, Senhor, nos consome em uma vergonha que a gente não pode compreender. Quando a gente olha o nosso tamanho
e a gente simplesmente olha para as estrelas do céu, para a dimensão do nosso planeta, a dimensão do universo, Senhor. A gente fica envergonhado, tamanha é a tua grandeza. Por que, Senhor, muitas vezes nos envergonhamos? Porque às vezes estamos, como a Bíblia nos mostra, correndo atrás do vento, se esquecendo do que é a nossa vida, que é um sopro. E precisamos aproveitar esse sopro que o Senhor nos deu, Senhor. Ainda que momentâneo, ainda que passageiro, da melhor forma possível, Pai. Nós te agradecemos porque se estamos vivos, é porque o Senhor nos dá uma oportunidade de fazer melhor. Podemos não compreender ainda a essência e grandeza dessa oportunidade, mas uma coisa é certa, não estamos vivos por acaso, principalmente se professarmos o Senhor como Salvador das nossas vidas. Porque, Senhor, qual o sentido do Senhor ter nos salvado e está deixando a gente viver ainda aqui nesse mundo? Se melhor é estar na casa do Senhor, se melhor é estar contigo, se tem promessas tremendas, Senhor, da glória eterna, por que estamos aqui ainda, Senhor? É sinal de que o Senhor quer nos usar como instrumento nas tuas mãos, para exaltar o teu nome, claro, mas para que as pessoas possam olhar em nós e enxergar Jesus nas nossas vidas, na simplicidade dos nossos atos. Atos prudentes e de sabedoria, Senhor. Mas principalmente, Senhor, como cristãos, não nos deixa estarmos alheios a essa visão de mundo que é tão importante. É bem verdade que muitas pessoas, elas pegam um versículo e dizem, olha, eu estou olhando firmemente para Jesus, mas um firmemente que acaba sendo nocivo, porque se torna fanático e se esquece que estão nesse mundo. O próprio apóstolo Paulo, preocupado com as pessoas que estavam apressando a volta de Jesus em Tessalônica, em uma de suas cartas disse, aquele que não quer trabalhar também não coma, mostrando da importância e a realidade de mundo que o crente está inserido, claro, buscando em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, mas também dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, Pai, nos ensina com sabedoria a viver num mundo que jaz no maligno, mas de forma que as pessoas olhem para nós e vejam o Senhor, porque importa que o Senhor cresça e a gente venha diminuir. Te amamos, Senhor, pois cremos na Tua palavra, com preceitos, mandamentos e uma tradição eterna para o Teu povo. Porque, olha, Senhor, as gerações podem mudar, mas a Tua palavra ela permanece para sempre, Senhor. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Nós te amamos, Senhor, e te agradecemos. No nome maravilhoso de Jesus. Amém e amém.